Já parou para pensar que talvez neste exato momento, Jesus esteja tentando se comunicar com você? E se eu dissesse que ele não está falando através de uma voz audível ou de um sinal no céu, mas sim através do seu trabalho diário? Aquele emprego que talvez você ache monótono, aquela função que às vezes parece sem propósito. E se justamente ali estivesse um dos maiores canais de comunicação divina para a sua vida? Muitos de nós passamos anos buscando sinais extraordinários, esperando que Deus se manifeste em momentos grandiosos. Procuramos respostas em retiros espirituais, em pregações impactantes, em experiências sobrenaturais. Enquanto isso, ignoramos completamente os sinais que Ele nos envia diariamente, através das nossas ocupações, dos nossos colegas de trabalho, dos desafios profissionais que enfrentamos. O mistério que quero revelar hoje é simples e profundo. Ao mesmo tempo, seu ambiente de trabalho é um canal divino para mensagens transformadoras. No livro de Gênesis, encontramos algo fascinante logo nos primeiros capítulos. Antes mesmo da queda, antes do pecado entrar no mundo, Deus deu um trabalho ao homem. Ele colocou Adão no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Percebe isso? O trabalho não é uma maldição. Não foi criado como punição. É parte do design original de Deus para a humanidade. É um canal de comunicação divina que existe desde o princípio de tudo. Será que temos estado surdos para essa linguagem celestial que nos rodeia 8 horas por dia, 5 dias por semana? Pense por um momento nos discípulos que Jesus chamou. Pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores comuns. Ele não os encontrou em um templo meditando ou orando. Encontrou-os no meio do seu trabalho diário. Pedro estava lançando redes ao mar. Mateus estava em sua mesa de cobranças. E foi ali, no ambiente profissional deles, que Jesus disse: "Sigam-me." O chamado veio no trabalho. A revelação aconteceu durante o expediente. O extraordinário invadiu o ordinário de suas vidas profissionais. E se estiver acontecendo o mesmo com você agora? Talvez você esteja pensando: mas meu trabalho é tão comum, tão secular. Como Deus poderia falar comigo através dele? Esta é exatamente a pergunta que nos impede de perceber as mensagens divinas no cotidiano. Criamos uma divisão artificial entre sagrado e secular que não existe na perspectiva de Deus. Para ele, tudo pode ser consagrado, inclusive seu ambiente de trabalho. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, usou exemplos de agricultores semeando, de mulheres fazendo pão, de pescadores selecionando peixes. Ele sempre usou o trabalho comum como linguagem para transmitir verdades extraordinárias. E se aquele colega difícil fosse, na verdade, um instrumento para desenvolver sua paciência? E se aquela meta aparentemente impossível fosse um convite divino para exercitar sua fé? E se aquele ambiente estressante fosse o cadinho onde Jesus está forjando em você um caráter que reflete o dele? Paulo escreveu aos Colossenses: "Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus." Não há divisão. Seu trabalho é um campo missionário, um lugar de transformação, um canal de comunicação divina aberto 5 dias por semana. José, filho de Jacó, entendeu isso profundamente. Vendido como escravo, ele poderia ter se tornado amargo e revoltado. Poderia ter enxergado seu trabalho forçado como uma maldição, uma punição injusta. Mas não. Em cada função que exerceu, seja como servo na casa de Potifar, seja como prisioneiro administrando a cadeia, seja como governador do Egito, ele percebeu a presença e a comunicação de Deus. O texto sagrado afirma repetidamente: o Senhor estava com José e ele prosperava. Deus falava com ele através do trabalho, preparando-o para um propósito maior que ainda não podia compreender completamente. Quero que você reflita agora sobre o próprio Jesus. Durante 30 anos, a maior parte de sua vida terrena, ele foi simplesmente conhecido como o carpinteiro. 30 anos moldando madeira, lidando com clientes, calculando custos, entregando projetos. Se o trabalho fosse apenas uma necessidade mundana sem significado espiritual,
porque o Filho de Deus passaria 30 anos imerso nele. A verdade é que Jesus santificou o trabalho com suas próprias mãos. Ele elevou o labor diário à dignidade divina, e enquanto trabalhava com madeira, martelos e pregos, comunhão e comunicação aconteciam entre ele e o Pai. O trabalho era um canal, não um obstáculo. Talvez você esteja pensando, isso é bonito, mas meu trabalho é diferente. É estressante, competitivo, às vezes até antiético. Entendo sua preocupação. O mundo corporativo pode parecer distante dos valores do reino, mas foi exatamente para ambientes assim que Jesus enviou seus discípulos dizendo: Eu os envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele sabia que o ambiente seria desafiador. Sabia que haveria pressões e contradições, mas ainda assim enviou. Porque é justamente nesses ambientes que a luz é mais necessária. É ali que a comunicação divina precisa ser ouvida. Daniel e seus amigos trabalharam no palácio de Nabucodonosor, o coração do Império Babilônico, cercados por valores pagãos e práticas idólatras. Ainda assim, naquele ambiente improvável, Deus se comunicou, através de sonhos, de desafios, de oportunidades para testemunhar. O rei mais poderoso da época acabou reconhecendo o Deus de Daniel porque alguém soube ouvir a voz divina mesmo no ambiente mais secular possível. E se Deus quer usar você de forma semelhante? E se há mensagens sendo transmitidas todos os dias enquanto você realiza suas tarefas profissionais? Vamos ser práticos por um momento. Como exatamente Jesus se comunica através do seu trabalho? Primeiro, através dos relacionamentos. Cada pessoa que cruza seu caminho profissional pode carregar uma mensagem, um desafio, uma oportunidade de crescimento. Quando Jesus enviou seus discípulos 2 a 2, ensinou que o reino avança através de conexões humanas. Observe atentamente as pessoas ao seu redor no trabalho. Aquela conversa aparentemente casual pode conter exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Aquele encontro inesperado pode ser divinamente orquestrado. Segundo, Jesus fala através dos desafios profissionais. Aquele problema aparentemente insolúvel, aquele projeto complexo, aquele cliente difícil, todos podem ser instrumentos de comunicação divina. Moisés enfrentou o desafio impossível de liderar um povo rebelde pelo deserto. Paulo enfrentou o desafio de plantar igrejas em culturas hostis ao Evangelho. Os desafios profissionais não são apenas testes de competência, são convites para depender mais de Deus, para buscar sabedoria além da sua própria, para desenvolver habilidades que você nem sabia que possuía. O obstáculo no trabalho pode ser exatamente o altar onde Deus quer se revelar a você. Terceiro, Jesus se comunica através das suas próprias habilidades e talentos. Quando você exerce seus dons com excelência, experimenta o que os teólogos chamam de glória refletida. É uma sensação de profunda satisfação que vai além do reconhecimento humano. É como se algo dentro de você dissesse: foi para isso que fui criado. Bezalel, no livro de Êxodo, foi cheio do Espírito de Deus com habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de artesanato. Suas habilidades artísticas eram um canal de comunicação com o divino. Quando você usa seus talentos, está sintonizando uma frequência específica pela qual Deus fala com você. Quarto, e talvez mais surpreendente, Jesus fala através dos fracassos profissionais. Pedro, experiente pescador, trabalhou a noite toda e não pegou nada. Foi em seu momento de fracasso profissional que Jesus apareceu e transformou a situação. Os fracassos nos esvaziam do orgulho e da autossuficiência. Criam espaço para novas revelações. Quando um projeto dá errado, quando uma negociação fracassa, quando uma estratégia não funciona, estes podem ser os momentos mais preciosos de comunicação divina, porque é quando estamos vazios que podemos ser preenchidos com algo novo. É quando admitimos nossa limitação que podemos experimentar o ilimitado. Quinto, Jesus fala através da própria natureza do seu trabalho. Cada profissão carrega metáforas espirituais poderosas. Se você é professor, está constantemente vivenciando a parábola do semeador.
Se trabalha na área da saúde, experimenta diariamente o ministério de cura de Jesus. Se atua no direito, lida com os princípios de justiça e misericórdia que estão no coração de Deus. Se trabalha com tecnologia, participa do processo criativo que reflete a natureza do Criador. Sua profissão não é acidental, é um vocabulário específico através do qual Jesus quer se comunicar com você e através de você. Talvez esteja se perguntando: como posso ter certeza de que é Jesus falando e não apenas minhas próprias ideias ou a cultura do meu ambiente de trabalho? É uma pergunta válida e importante. A comunicação divina sempre estará alinhada com o caráter revelado de Deus nas Escrituras. Se a mensagem que você acredita estar recebendo no trabalho incentiva orgulho, ganância, desonestidade ou qualquer outro valor contrário ao reino, provavelmente não é de Deus. O apóstolo João nos aconselha a testar os espíritos para ver se são de Deus. Este discernimento é crucial no ambiente profissional onde múltiplas vozes competem pela nossa atenção. Consideremos a história de Lídia, na cidade de Filipos. Ela era uma negociante de púrpura, uma empresária de sucesso no comércio de tecidos luxuosos. Foi durante um encontro de negócios à beira do rio, provavelmente um local onde comerciantes se reuniam, que ela ouviu Paulo falar sobre Jesus. O texto diz que o Senhor abriu seu coração. Sua identidade profissional não foi um obstáculo para a comunicação divina, mas sim o contexto em que ela aconteceu. Deus encontrou Lídia onde ela estava, no mundo dos negócios, e falou diretamente ao seu coração enquanto ela exercia sua profissão. Algumas pessoas sentem que precisam abandonar suas carreiras para servir a Deus integralmente. Para alguns, esse chamado é real, mas para a maioria, o chamado é para encontrar Deus exatamente onde estão, no mercado de trabalho, no escritório, na fábrica, na loja, no consultório. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, e foi através dessa profissão que conheceram Paulo e se tornaram pilares da igreja primitiva. Eles não precisaram escolher entre trabalho e ministério. Seu trabalho tornou-se o próprio canal para seu ministério. Seu ambiente profissional foi onde Deus escolheu falar com eles e através deles. Pense em como Jesus começou seu ministério. Seu primeiro milagre registrado aconteceu onde? Em um templo? Em um retiro espiritual? Não. Foi em uma festa de casamento durante uma celebração comunitária. E o que ele transformou? Água em vinho, algo completamente cotidiano, relacionado ao trabalho dos servos que enchiam as talhas. Jesus revelou sua glória no meio do ordinário, do cotidiano, do trabalho comum. E os discípulos creram nele, precisamente por causa dessa manifestação no comum, não apesar dela. Esta é uma chave fundamental para entender como Jesus se comunica. Ele santifica o comum, diviniza o cotidiano, fala através do ordinário. Você já parou para observar a linguagem que Jesus usou em seus ensinamentos? Ele falou sobre agricultores semeando, mulheres procurando moedas perdidas, pescadores separando peixes, administradores gerenciando recursos, construtores avaliando custos, empregados negociando com seus talentos. O trabalho não era apenas um pano de fundo ocasional para suas mensagens, era o vocabulário central de seu ensino. Por quê? Porque Jesus sabia que o trabalho é uma linguagem universal que todos compreendem. E mais que isso, porque o trabalho é um canal divino de comunicação desde a fundação do mundo. Um dos aspectos mais surpreendentes deste mistério é que Jesus não apenas fala com você através do seu trabalho, mas também fala através de você para outras pessoas. Paulo escreveu aos Coríntios que somos cartas de Cristo conhecidas e lidas por todos os homens. No seu ambiente profissional, você é uma mensagem viva sendo lida pelos seus colegas, chefes, fornecedores, clientes. Não se trata apenas de falar sobre Jesus no trabalho, embora isso possa ser apropriado em alguns momentos. Trata-se de manifestar o caráter de Cristo em como você trabalha. Sua ética, sua excelência, sua integridade, sua compaixão, tudo isso comunica quem é Jesus aos que estão ao seu redor.
Você já experimentou aquele momento em que, diante de um problema complexo no trabalho, de repente surge uma ideia brilhante? Aquela solução que parece vir do nada? José, interpretando os sonhos do faraó, deixou claro: não sou eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Há uma sabedoria disponível para nós que vai além da inteligência humana. Tiago escreve: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente sem censurá-los, e lhe será dada. A inspiração criativa, a solução inovadora, a estratégia eficaz, todas podem ser canais de comunicação divina no seu trabalho. Considere como os primeiros cristãos revolucionaram a visão de trabalho no mundo antigo. Em uma sociedade onde o trabalho manual era visto como degradante, onde escravos realizavam grande parte das tarefas, a comunidade cristã introduziu uma nova perspectiva. Paulo escreveu: quem roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que compartilhar com quem estiver em necessidade. O trabalho foi elevado a um ato de caridade, um meio de abençoar outros. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre contribuir para o bem comum, sobre viver o amor em ação. Este é um aspecto fundamental da comunicação de Jesus através do trabalho, a transformação do propósito pelo qual trabalhamos. Há um padrão interessante nas parábolas de Jesus sobre trabalho. O filho pródigo encontra redenção quando está no campo alimentando porcos. O administrador infiel encontra uma solução criativa quando está prestes a perder seu emprego. Os trabalhadores da vinha aprendem sobre graça quando recebem seu pagamento. O servo fiel é recompensado por sua diligência em administrar recursos. Em cada caso, a revelação espiritual acontece no contexto do trabalho. A lição é clara: o ambiente profissional não é um vale de lágrimas que precisamos suportar até o domingo chegar. É um espaço santificado onde Jesus ativamente se comunica com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Você talvez esteja pensando: mas meu trabalho parece tão insignificante no grande esquema das coisas. Neemias poderia ter pensado o mesmo. Ele era apenas um copeiro do rei, servindo bebidas na corte persa. Um trabalho aparentemente sem grande importância espiritual. Mas foi ali, exercendo sua função diária, que Deus plantou em seu coração o desejo de reconstruir Jerusalém. Foi no cumprimento de suas responsabilidades profissionais que ele ouviu o chamado para uma missão muito maior. Nunca subestime como Jesus pode falar através do que parece ser a mais humilde das ocupações. Não há trabalho pequeno demais para ser um canal de comunicação divina. Um dos maiores obstáculos para ouvir Jesus através do trabalho é o ritmo frenético que muitos de nós enfrentamos. Estamos constantemente bombardeados por e-mails, reuniões, prazos, notificações. A comunicação divina geralmente vem no silêncio, na reflexão, na pausa. Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. No turbilhão do ambiente profissional moderno, precisamos criar espaços de silêncio. Pequenas pausas durante o dia para refletir, para perguntar: Senhor, o que estás me dizendo através desta situação? A prática da presença de Deus no local de trabalho começa com esses momentos intencionais de consciência. Imagine seu local de trabalho como um templo. Parece estranho? Para os antigos israelitas, o trabalho e a adoração estavam intrinsecamente ligados. O mesmo verbo hebraico avodá é usado tanto para trabalho quanto para adoração. Quando você aborda seu trabalho como um ato de adoração, sua perspectiva muda completamente. Paulo escreveu: façam tudo para a glória de Deus. Seu teclado se torna um altar. Sua sala de reuniões se torna um santuário. Seu relatório anual se torna uma oferenda. E nesse espaço consagrado, a comunicação divina flui mais livremente. Jesus está falando com você através do seu trabalho quando você reconhece que seu trabalho pode ser uma forma de adoração. Há uma dimensão comunitária neste mistério que não podemos ignorar. Jesus raramente falou com indivíduos isolados. Ele formou uma comunidade, um grupo que caminhava e trabalhava junto.
No ambiente profissional, formamos comunidades naturais com nossos colegas. Quando vemos nosso local de trabalho como uma comunidade potencial de fé, não no sentido de converter todos à força, mas de viver autenticamente nossa fé em comunidade, abrimos novos canais para a comunicação divina. A igreja primitiva se reunia nas casas, que muitas vezes eram também locais de trabalho. O espaço profissional e o espaço espiritual se sobrepunham. E se recuperássemos algo dessa integração? Talvez você esteja se perguntando como conciliar a competitividade do ambiente profissional com os valores do reino. Jesus abordou isso diretamente. O maior entre vocês deverá ser servo. A verdadeira liderança, na perspectiva do reino, é servir. É usar sua posição, seus recursos, sua influência para o bem dos outros. Isso não significa que você não possa buscar excelência ou crescimento profissional. Significa que seus motivos e métodos são transformados. Quando você ouve Jesus falar através do seu trabalho, começa a avaliar o sucesso de forma diferente. Não apenas pelos resultados externos, mas pelo impacto positivo que gera, pelo serviço que presta, pelo valor que agrega à vida dos outros. Há um aspecto transformador neste mistério, que não podemos negligenciar. Quando você começa a ouvir Jesus através do seu trabalho em si começa a mudar. Não necessariamente em suas tarefas externas, mas em seu significado e propósito. O carpinteiro que vê seu trabalho como participação na atividade criativa de Deus produz móveis diferentes, não apenas tecnicamente melhores, mas imbuídos de uma qualidade diferente, de um cuidado que transcende o meramente funcional. O médico que entende sua profissão como extensão do ministério de cura de Jesus aborda cada paciente com uma presença distinta. O trabalho se torna um veículo de transformação, tanto para quem o realiza, quanto para quem é beneficiado por ele. No livro de Apocalipse, João nos dá uma visão fascinante do céu. Muitos esperam encontrar descrições de harpas, nuvens e descanso eterno. Mas o que encontramos? Dia e noite não param de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. O céu é descrito como um lugar de atividade constante, de trabalho perpétuo. Não o trabalho penoso da terra caída, mas o trabalho glorificado, o trabalho como era destinado a ser. Isso sugere algo profundo. O trabalho não é uma realidade temporária que deixaremos para trás, mas algo tão fundamental à nossa identidade que persiste na eternidade, transformado e glorificado. Jesus está falando através do seu trabalho hoje, porque seu trabalho tem significado eterno. Um dos aspectos mais libertadores deste mistério é que ele rompe com a tirania da vocação única. Muitos cristãos sofrem com a pressão de encontrar o chamado específico de Deus para suas vidas. E se Deus está chamando você para onde você já está? E se o trabalho que você já realiza é exatamente onde Jesus quer se comunicar com você? Paulo escreve aos Coríntios: cada um permaneça na condição em que foi chamado. Isso não significa que você nunca deva mudar de carreira, mas que não precisa buscar desesperadamente uma ocupação mais espiritual para encontrar Deus. Ele já está falando com você através do seu trabalho atual. A questão é se estamos ouvindo. Há algo profundamente encarnacional neste mistério. Na encarnação, Jesus não falou de longe, não enviou mensagens do céu. Ele veio, habitou entre nós, assumiu nossa condição, incluindo a condição de trabalhador. O Deus que se fez carpinteiro continua a se revelar através do trabalho humano. Há algo do mistério da encarnação que se repete diariamente quando Jesus fala através das tarefas mais comuns, das rotinas mais simples, dos ambientes mais ordinários. Como escreveu C.S. Lewis, ele desce para as outras pessoas através de nós. Sua vida profissional é um dos principais canais para essa descida contínua, para essa encarnação renovada da presença divina no mundo. Vamos ser honestos. Há dias em que o trabalho parece uma maldição, não uma bênção. Dias de frustração, de exaustão, de aparente futilidade. O que fazemos com esses dias? Mesmo nesses momentos, Jesus está falando:
Lembre-se que Cristo conhece o trabalho difícil. Ele carregou uma cruz, suou sangue, experimentou a exaustão. Nos momentos em que o trabalho parece pesado demais, talvez a mensagem seja sobre limites, sobre descanso, sobre pedir ajuda, ou talvez seja sobre perseverança, sobre desenvolver força de caráter através da adversidade. Paulo escreveu: considerem pura alegria o enfrentarem provações de vários tipos. Até mesmo o lado difícil do trabalho pode ser um canal de comunicação divina. Um dos sinais mais claros de que Jesus está falando através do seu trabalho é o fruto que ele produz em você. Paulo descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando seu trabalho começa a desenvolver essas qualidades em você, mesmo através de desafios e dificuldades, é um forte indício de que Jesus está ativamente se comunicando através dele. O trabalho não é apenas sobre produzir bens e serviços externos, é também sobre a produção interna de um caráter semelhante ao de Cristo. E essa transformação de caráter é uma das formas mais poderosas pela qual Jesus fala através do seu trabalho. O fator tempo é crucial para entender este mistério. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, de resultados rápidos, de mudanças constantes. Mas Jesus frequentemente trabalha em uma escala de tempo diferente. José passou anos como escravo e prisioneiro antes que o propósito de Deus se tornasse claro. Moisés passou 40 anos no deserto antes de seu verdadeiro chamado se manifestar. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono. A comunicação de Jesus através do seu trabalho muitas vezes segue um ritmo semelhante, lento, paciente, cumulativo. As sementes plantadas hoje podem não germinar imediatamente. A palavra, falada hoje, pode fazer sentido apenas anos depois. Precisamos desenvolver uma sensibilidade ao tempo divino, uma disposição para ouvir pacientemente ao longo de anos de carreira, não apenas em momentos específicos. Um aspecto frequentemente negligenciado deste mistério é o papel do descanso. O mesmo Deus que trabalhou 6 dias e criou tudo o que existe, também descansou no 7º dia. O descanso não é ausência de comunicação divina, é parte integrante dela. Quando você honra o ritmo de trabalho e descanso em sua vida profissional, está sintonizando com o padrão estabelecido pelo próprio Criador. O descanso cria o espaço necessário para ouvir. O descanso restaura a perspectiva que muitas vezes perdemos na intensidade do trabalho. O descanso é um ato de confiança, declarando que o mundo não depende da nossa atividade incessante. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esta é uma das mensagens mais importantes que ele fala através do seu trabalho. A necessidade de pausar, de respirar, de descansar em sua presença. Talvez a pergunta mais importante não seja: como Jesus está falando através do meu trabalho, mas estou realmente ouvindo? A parábola do semeador nos lembra que a mesma semente cai em diferentes tipos de solo, com resultados drasticamente diferentes. A mesma comunicação divina pode ocorrer em 2 ambientes de trabalho idênticos, mas ser recebida de formas completamente distintas. Um coração endurecido pela ambição desmedida, sufocado pelas preocupações materiais ou distraído pela superficialidade, não conseguirá discernir a voz de Jesus, mesmo quando ela está claramente presente. A receptividade é crucial. A atenção plena ao momento presente é essencial. A disposição para ouvir além do óbvio, para enxergar além do visível, para sentir além do tangível, estas são as qualidades que nos permitem receber as mensagens divinas que fluem continuamente através do nosso trabalho. Considere a transformação que ocorre quando você começa a ouvir Jesus através do seu trabalho. O tempo no escritório deixa de ser apenas um meio para um fim, ganhar dinheiro, construir carreira, e se torna um fim em si mesmo, um espaço de encontro divino. As tarefas rotineiras adquirem significado transcendente. As interações com colegas tornam-se oportunidades sagradas. Zacarias
O sacerdote estava simplesmente realizando suas funções normais no templo quando o anjo apareceu. Com o anúncio do nascimento de João Batista, ele não estava fazendo nada extraordinário, apenas cumprindo seu dever profissional. E foi ali, no meio da rotina, que o extraordinário irrompeu. Seu trabalho diário pode ser o altar onde o divino escolhe se manifestar. A questão é, você está atento a essa possibilidade? Como cultivar concretamente esta sensibilidade à voz de Jesus no trabalho? Primeiro, comece o dia em oração, dedicando especificamente suas tarefas profissionais a Deus. Segundo, crie momentos de pausa consciente durante o expediente. Pequenos intervalos de silêncio, onde você simplesmente pergunta: Senhor, o que estás me mostrando agora? Terceiro, pratique o exame de consciência ao final do dia, revisando os eventos, encontros, impressões, procurando os fios da comunicação divina. Quarto, conecte-se com outros crentes que compartilham essa visão integrada de fé e trabalho, formando uma comunidade de discernimento. Quinto, estude as Escrituras com atenção especial às histórias de pessoas em seus contextos profissionais, como José, Neemias, Daniel, Lídia e tantos outros. Estas práticas concretas abrirão seus ouvidos para a constante comunicação de Jesus através do seu trabalho. Uma das vozes mais poderosas através da qual Jesus fala no trabalho é a voz da excelência. Não a excelência como busca por status ou como manifestação de perfeccionismo, mas a excelência como adoração, como expressão de cuidado e atenção. O apóstolo Paulo escreveu: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você busca fazer seu trabalho com o máximo de qualidade possível, não para impressionar chefes ou garantir promoções, mas como uma oferenda para Deus, está criando um canal de comunicação divina. A excelência no trabalho não é apenas sobre resultados superiores, é sobre presença plena, sobre atenção amorosa, sobre honrar o Criador através do cuidado com a criação. Jesus fala poderosamente através da qualidade do seu trabalho. Vamos considerar por um momento as ferramentas do seu ofício: o martelo do carpinteiro, o bisturi do cirurgião, o teclado do programador, o pincel do artista, os utensílios de cozinha do chefe. Isaías escreveu sobre Deus usando as nações como instrumentos para seus propósitos. De forma semelhante, as ferramentas que você utiliza diariamente podem ser instrumentos de comunicação divina. Quando Jesus estava na terra, usou barcos de pescadores para pregar. Usou 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. Usou uma moeda encontrada na boca de um peixe para ensinar sobre impostos. Os objetos comuns do seu ambiente de trabalho podem carregar mensagens extraordinárias quando seus olhos estão abertos para vê-las. Seu computador não é apenas uma máquina, é um potencial púlpito, um possível altar, um canal para verdades eternas. Existe um princípio bíblico poderoso conhecido como primícias, a ideia de que dedicamos a Deus os primeiros e melhores frutos do nosso trabalho. Como isso se aplica à nossa discussão? Quando você dedica conscientemente o início do seu dia de trabalho a Deus, está estabelecendo um canal de comunicação que permanecerá aberto durante todo o dia. Não é apenas sobre uma oração rápida antes de ligar o computador. É sobre consagrar intencionalmente aquelas primeiras horas, aquelas primeiras tarefas, aquelas primeiras interações como um ato de adoração. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, disse Jesus. Quando as primícias do seu trabalho são oferecidas a Deus, todo o restante do dia se torna terreno consagrado, onde a comunicação divina pode fluir livremente. Uma pergunta que frequentemente surge é: como equilibrar ambição profissional com humildade cristã? Esta tensão em si pode ser um canal de comunicação divina. Jesus falou claramente sobre isso. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o último e servo de todos. A ambição redirecionada, não para autoengrandecimento, mas para serviço expandido, é perfeitamente compatível com os valores do reino.
José tinha ambição de excelência, mesmo como escravo e prisioneiro. Daniel buscou se destacar na corte babilônica. A questão não é se você deveria buscar crescimento e desenvolvimento profissional, mas por que e como. Quando sua ambição é purificada pela humildade, quando seu desejo de crescer é motivado pelo anseio de servir, mais e melhor, você está sintonizando com uma frequência específica, pela qual Jesus frequentemente se comunica no ambiente de trabalho. Um dos aspectos mais transformadores deste mistério é a mudança de perspectiva sobre para quem você realmente trabalha. Paulo escreve aos Colossenses: o que quer que façam, trabalhem de coração como para o Senhor, e não para os homens. Imagine a transformação que ocorre quando você realmente internaliza que seu chefe final não é o CEO da empresa, mas o próprio Jesus Cristo, que você não está simplesmente cumprindo metas trimestrais, mas participando da missão redentora de Deus no mundo. Essa mudança de perspectiva não é apenas um truque mental para sentir-se melhor no trabalho. É a verdade fundamental que abre seus ouvidos para a comunicação contínua de Jesus através das suas tarefas diárias. Você passa a perceber que cada e-mail, cada reunião, cada projeto é uma oportunidade para ouvir e responder à voz do Mestre para quem verdadeiramente trabalha. O trabalho em equipe, tão valorizado no ambiente corporativo moderno, também tem profundas raízes bíblicas e é um canal poderoso de comunicação divina. A Trindade é o modelo supremo de colaboração perfeita. Em Gênesis 1, lemos: façamos o homem à nossa imagem, indicando a natureza colaborativa da criação. Paulo usa a imagem do corpo com muitos membros para descrever a igreja, uma metáfora de trabalho em equipe. Quando você participa genuinamente de um esforço colaborativo no trabalho, está experimentando algo do caráter de Deus, e essa colaboração abre canais únicos de comunicação. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Há uma presença divina especial nas dinâmicas de equipe, nas sinergias criativas, nos processos colaborativos que não existiria se você trabalhasse completamente sozinho. Jesus fala através da diversidade de dons, da complementaridade de habilidades, das diferentes perspectivas que uma equipe traz. Considere o poder da multiplicação no trabalho. Jesus frequentemente falou sobre sementes que produzem 30, 60 ou 100 vezes mais, sobre talentos que são investidos e multiplicados, sobre o reino que cresce como um grão de mostarda. No mundo do trabalho, essa multiplicação acontece de formas extraordinárias. Suas ideias podem influenciar outras pessoas. Seus produtos ou serviços podem impactar vidas pelo mundo. Seu exemplo pode inspirar colegas. Seu mentoreado pode formar a próxima geração de profissionais. Jesus está falando através dessa capacidade multiplicadora do seu trabalho. Quando você vê seu impacto se estender para além do imediato, para além do visível, está vislumbrando um dos aspectos mais poderosos da comunicação divina através da sua vida profissional. É o princípio do reino em ação. Pequenos começos, grandes resultados. Investimentos modestos, retornos extraordinários. Vamos abordar um último obstáculo que muitos enfrentam: o sentimento de insignificância no trabalho. O que estou fazendo realmente importa no grande esquema das coisas? É uma pergunta que assombra muitos profissionais. Aqui, a parábola dos talentos é iluminadora. O servo que recebeu apenas um talento o escondeu por medo e insegurança. Os outros investiram o que receberam, independentemente da quantidade. Jesus está constantemente falando esta verdade através do seu trabalho. Não é a grandeza da sua posição que importa, mas a fidelidade com que você a ocupa. Não é o tamanho da sua plataforma, mas como você a utiliza. Não é o prestígio da sua profissão, mas o amor e a excelência que você investe nela. Paulo era fabricante de tendas. Jesus era carpinteiro. A maioria dos discípulos tinha profissões comuns. O reino avança não apenas através de papas e presidentes, mas através de secretárias fiéis, professores dedicados, motoristas atenciosos,
programadores meticulosos, atendentes gentis. Jesus fala através de cada papel, por mais humilde que pareça aos olhos do mundo. A comunicação de Jesus através do seu trabalho não é um monólogo, mas um diálogo. Ele fala, mas também espera que você responda. Como? Através das suas decisões diárias, através da sua ética profissional, através do seu tratamento aos colegas, através da sua resposta aos desafios. Quando você escolhe honestidade em vez de atalhos éticos, está respondendo. Quando opta por servir em vez de apenas ser servido, está respondendo. Quando decide pela excelência em vez da mediocridade, está respondendo. Quando mantém a integridade em um ambiente que talvez não a valorize, está respondendo. Este diálogo contínuo transforma seu espaço de trabalho em um santuário vivo, um lugar de encontro genuíno entre o humano e o divino. O mistério. Revelado não é apenas que Jesus fala através do seu trabalho, mas que você pode falar com ele através do mesmo canal. É uma conversa sagrada que acontece em salas de reunião, escritórios, fábricas, lojas, salas de aula, hospitais, onde quer que o trabalho humano encontre o propósito divino. Então, ao voltar para seu trabalho amanhã, leve consigo esta revelação transformadora. Jesus está falando com você através das suas tarefas, dos seus colegas, dos seus desafios, das suas vitórias, até mesmo dos seus fracassos. O extraordinário está disfarçado no ordinário. O divino está escondido no cotidiano. O eterno está entrelaçado com o temporal. Seu trabalho não é apenas o que você faz para viver. É um dos principais canais através dos quais você vive para Deus. Abra seus ouvidos, afine seus sentidos, amplie sua percepção. O mistério está sendo revelado todos os dias, em cada e-mail, em cada ligação, em cada projeto, em cada interação. Jesus não está falando apesar do seu trabalho, ele está falando através dele. E quando você começa a ouvir, tudo muda. Seu trabalho se torna adoração. Sua profissão se torna vocação. Seu ganha-pão se torna um banquete espiritual. Este é o mistério revelado. Seu trabalho é um santuário vivo, onde o próprio Cristo escolheu se comunicar com você, transformar você e, através de você, transformar o mundo.